E aí, meus amigos, beleza? Depois de passar em branco no sabadão devido à chuva, agora sim, sejam bem-vindos à classificação para o GP de São Paulo, GP do Brasil, nosso GP em casa dessa semana, onde bem cedo, às 7h30 da manhã no domingão, estava programado o início dessa sessão decisiva. E para variar, estava chovendo em Interlagos logo cedo. Mas mesmo em um domingo bem cedo, estamos de pé para te mostrar todos os detalhes do que aconteceu nessa classificação, então nos ajuda aí se inscrevendo em nosso canal, já que além de apoiar nosso trabalho, você fica por dentro de todos os detalhes sobre esse final de semana de corrida. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei, que nos ajuda demais. Bom, vamos falar sobre o que aconteceu em Interlagos, já que logo cedo, muito cedo, cerca de 13h30 da manhã, os membros das equipes começaram a chegar no circuito para iniciar os preparativos, com os pilotos chegando um pouco depois e se mantendo acordados na base de muito café, já que todos foram dormir tarde ontem depois de esperar bastante para uma possível classificação. E até se você não acompanhou, ontem a classificação estava prevista para acontecer às 15 horas, mas uma tempestade caiu em São Paulo, com muito vento e tudo isso deixando impossível os carros irem para a pista, com a FIA adiando o início por várias vezes, até chegando em um ponto em que não tinha mais como esperar, já queria escurecer depois de algum tempo. Assim, ficou decidido que a classificação seria feita nessa manhã de domingo, com a corrida também sendo adiantada um pouco para 12h30, para assim ter mais tempo de realizar todas as voltas, mesmo que chova. E nessa manhã em Interlagos ainda temos chuva caindo e deve ficar assim o dia todo, com a classificação sendo realizada no molhado e a corrida também com pista molhada, o que deve trazer muitas surpresas e muitas emoções em nosso GP em casa. E na hora marcada, a pista foi liberada para a primeira parte da classificação, o Q1, que tem duração de 18 minutos e elimina os 5 pilotos mais lentos. E logo de início, a grande maioria dos pilotos foi para a pista em busca de suas primeiras voltas, já que as equipes avisavam nos rádios que a chuva iria aumentar em breve e então as primeiras voltas poderiam ser as mais rápidas. E nessa primeira saída, todo mundo foi para suas voltas com os tão criticados pneus para chuva extrema, os pneus de faixa azul, que quase nunca são usados. Com o primeiro a abrir volta, muito aplaudido pelo público, sendo Alex Albon da Williams. E claro que com a pista ainda bem molhada, muitas escapadas aconteceram e todo mundo pegou leve nas primeiras tentativas. E após a volta de todos, Esteban Ocon era o mais rápido, Alonso o segundo e Tsunoda o terceiro, ficando na zona de eliminação Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que teve uma de suas voltas deletadas. E logo depois dessa primeira tentativa, teve piloto que já foi para a garagem para trocar para pneus intermediários, como Valtteri Bottas, por exemplo, com ele se arriscando bastante e sofrendo para fazer sua volta, com o tempo não melhorando, com a maioria continuando a dar voltas com o pneu de chuva pesada, com os tempos mudando bastante e ficando imprevisível o que aconteceria no final. Até que, faltando 8 minutos para o encerramento do Q1, Franco Colapinto perdeu o controle de seu carro e bateu nas barreiras, causando bandeira vermelha e paralisando a sessão. Felizmente a batida foi leve, o piloto saiu bem do carro e também não danificou muito sua Williams. Com nesse momento, estando na zona de eliminação Alex Albon, Guan Yu Zhou, George Russell, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Situação preocupante para os dois carros da Mercedes, já que se a chuva piorasse, eles poderiam se complicar para passar para o Q2. Poucos minutos depois, a pista foi liberada e os pilotos voltaram para mais 8 minutos, com muitos tendo pressa para melhorar seus tempos e se livrar da zona de eliminação, e até após a primeira volta, Hamilton conseguiu melhorar um pouco e subiu para a 15ª colocação, se livrando temporariamente da zona de eliminação, mas pouco depois caindo novamente. Com Verstappen também não tendo um tempo bom, sendo apenas o 12º, e com essa parte se encerrando, a pista foi piorando e vários pilotos tinham dificuldade de melhorar os tempos. E ao final, o mais rápido do Q1 foi Max Verstappen, que conseguiu uma volta boa bem no finalzinho, com Alex Albon em segundo e George Russell em terceiro. Já os eliminados dessa sessão foram Guan Yu Zhou, que será o último na largada de mais tarde, com Hülkenberg em 19º, Colapinto em 18º, Berman em 17º e Lewis Hamilton em 16º, eliminado novamente o piloto da Mercedes.
Lando Norris ficou no limite de ser eliminado, terminando na 15ª colocação e quase jogando seu campeonato fora. Chegando ao Q2, com duração de 15 minutos e que elimina novamente os 5 pilotos mais lentos, a maioria começou com pneus para chuva extrema, com apenas Oscar Piastri se arriscando e colocando os pneus intermediários, tentando se aproveitar de que a chuva diminuiu um pouco para tentar um bom tempo. E após a primeira volta de todos, Verstappen novamente se colocou em primeiro, com Pérez em segundo e Alonso em terceiro. E na McLaren, Piastri fez o 4º melhor tempo com os intermediários, com a equipe chamando Norris para os boxes para trocar para esses pneus, já que a pista melhorava bastante. Tanto que em sua segunda tentativa de volta, Piastri já fazia uma volta bem mais rápida do que o tempo de Verstappen, assumindo a primeira colocação com 6 décimos de vantagem. E nesse momento estavam na zona de eliminação Yuki Tsunoda, Ocon, Albon, Lawson e Gasly. Mas com todos trocando para os pneus intermediários nesse momento, muita coisa poderia mudar. Até que Carlos Sainz perdeu o controle de sua Ferrari logo no início de sua volta com pneus intermediários, batendo de leve nas barreiras, mas causando bandeira vermelha e novamente paralisando a sessão. Nesse momento da bandeira vermelha, estavam na zona de eliminação Lando Norris, Gasly, Albon, Tsunoda e Ocon, com todos eles com certeza torcendo para a chuva não piorar novamente. Poucos minutos depois, novamente a pista foi liberada para mais 5 minutos de atividades, com Lando Norris, que estava na zona de eliminação, sendo o primeiro a abrir sua volta em busca de um tempo que o livrasse dessa situação, e nesse momento a pista estava bem mais seca, o que daria uma chance para todos fazerem uma boa volta ou até 2 voltas rápidas. Tanto que Norris pulou para a terceira colocação e os tempos mudaram bastante nesse momento, com os 2 carros da Red Bull não conseguindo melhorar suas voltas e ficando na zona de eliminação. Até que, faltando poucos segundos para o final, Lance Stroll bateu sua Aston Martin e causou uma nova bandeira vermelha, encerrando o Q2 e dessa forma complicando demais a vida de Max Verstappen. Afinal, no momento do acidente, estavam na zona de eliminação Pierre Gasly, que foi o 15º, Carlos Sainz, o 14º, Sérgio Pérez, o 13º, Max Verstappen, o 12º e Valtteri Bottas em 11º. Lembrando que Verstappen ainda perderá 5 posições devido à troca de sua unidade de potência e assim largará apenas na 17ª colocação na corrida de daqui a pouco. E já lá na frente, Lando Norris foi o primeiro, Alonso o segundo e Piastri o terceiro. Curiosamente, mesmo se acidentando, Lance Stroll conseguiu um bom tempo e passou para o Q1, com ele largando na 10ª colocação, caso não tenha que trocar nenhum componente importante de seu carro. Chegando à parte decisiva da classificação, o Q3, antes mesmo de os carros irem para a pista, as equipes já avisavam que uma chuva forte chegaria em breve, então os pilotos teriam cerca de 5 minutos para fazer suas voltas antes das condições piorarem. E após a primeira tentativa de todos, com pneus intermediários, Norris foi o mais rápido, com Albon em segundo e Piastri em terceiro. E para não perder o costume, faltando 6 minutos para o final, Fernando Alonso perdeu o controle de seu carro e também bateu sua Aston Martin, causando bandeira vermelha e de novo paralisando a sessão. O que, se a chuva piorasse, poderia complicar a vida de muita gente e beneficiar alguns, como Alex Albon, que estava na 2ª colocação até esse momento. Cerca de 10 minutos depois, a pista foi novamente liberada, com George Russell sendo o primeiro a ir em busca de sua volta, com ele errando a sua primeira tentativa e correndo para uma segunda, com os pilotos sofrendo para se manter na pista muito molhada. E pouco tempo depois, mais um acidente, esse bem mais feio, com Alex Albon destruindo seu carro no final da reta principal e, para variar, causando novamente bandeira vermelha, faltando 3 minutos e meio para o final. Felizmente, Albon saiu bem do carro, ficando a dúvida no ar sobre se ele conseguirá largar na corrida de daqui a pouco, já que ele largaria na 2ª colocação até esse momento, com esse carro dando dor de cabeça para os mecânicos nas garagens da Williams. Rapidamente, a pista foi liberada, mas a chuva aumentou bastante, tendo grande chance de ninguém conseguir melhorar seus tempos, mas não foi bem o que aconteceu. Com Norris logo de imediato conseguindo um tempo melhor, Piastri quase batendo sua McLaren e na última tentativa de todos, algumas reviravoltas, com uma largada bem diferente da que estamos acostumados, já que Lando Norris cravou a primeira colocação, com George Russell em segundo e Tsunoda em terceiro.
Completando os 10 primeiros, mais surpresas com Ocon em quarto, Lawson em quinto, Leclerc em sexto, Albon em sétimo, Piastri em oitavo, Alonso em nono e Stroll em décimo. Lembrando que muita coisa pode mudar até a largada, já que alguns pilotos talvez tenham que trocar partes de seu carro, e assim podem receber punição. Bom, com todas essas emoções, me diz aí, curtiu a classificação para o GP de São Paulo? E quais as suas expectativas para a corrida de daqui a pouco?